Olá pessoal, aqui é o Anderson. Depois aí de basicamente mais de 2 anos sem postar nada, eu retornei aí com conteúdos voltado para desenvolvimento guiado por IA. Né? Nesses últimos 2 anos aí eu experimentei de tudo aí no que se refere a inteligência artificial para desenvolvimento de software. Eu usei Cursor, Antigravity, Claude, ChatGPT, KiroDev. E aí, a princípio, eu comecei a trabalhando aí mais com Vibe Code, ou só corrigindo bugs, utilizando o ChatGPT para analisar logs. E aí também experimentei o Vibe Code. E aí, por um período, o Vibe Code funcionou muito bem, mas durante o ano de 2025 eu tive contato com o canal desse cara aqui, ó, que é o Polymedin. E aí eu tive contato com engenharia de contexto, né? E depois eu vou colocar o canal dele aqui nas descrições. E eu comecei a utilizar o método dele de desenvolvimento com a engenharia de contexto. E nessa caminhada eu acabei desenvolvendo, adaptando o método do Colin para um método que eu utilizava para trabalhar, né? E a princípio esse método ele nasceu como apenas skills ali do Antigravity, Cursor, e aqui tem um projeto de exemplo, né? Eu dei o nome esse ao método de DARE, seria Design, Arquiteto, Review e Execução, né? Onde você planeja cada etapa e revisa e sempre com um humano, né, um desenvolvedor ali nessa etapa. A ideia desse método é você criar skills e que essas skills vão permitir você gerar especificações técnicas, gerar o design, né, o arquivo de design, as especificações técnicas e depois quebrar isso em tarefas. E quebrar em tarefas que são paralelas ou sequenciais, né? E aí, posteriormente, depois de 6 meses de trabalho aí com esse método, né, eu dei uma aprimorada no método, onde eu criei um CLI. Né? Já estamos aí na versão 2.7, 2.17, e a ideia é encontrar um padrão de desenvolvimento de software guiado por IA que não seja um vibe code, né? Que você simplesmente solicita e não verifica o que você está fazendo. Então, como eu disse antes, o nome do método é um acrônimo, né, de Design, Architect, Review e Execute. E então não é um vibe code e também não é o desenvolvimento tradicional, onde você define tudo e, e deixa de aproveitar o poder da inteligência artificial. Então você vai usar esse método, né, o método DARE, como uma forma de você alavancar seu resultado no desenvolvimento de software. Então, na primeira fase, né, que é o design, você define o que e o porquê, o problema, os critérios, as restrições, onde você passa uma ideia, um arquivo com as premissas do que você precisa para a IA, e ela vai gerar um arquivo de design. E aí depois, né, você revisa esse arquivo, aprovando, você chama uma outra skill dentro do Cursor, Antigravity ou o próprio Claude, né? E aí ele vai gerar um arquivo de blueprint para você, que é um arquivo de especificação técnica, como se você fosse um engenheiro e você criasse uma planta baixa de uma casa para uma outra pessoa executar e construir. Revisou, com o esquema de você fazer esse processo, você economiza tokens também, porque você vai quebrar isso em tarefas e o agente vai focar nas tarefas que você criou. E aí, uma vez com as tarefas todas prontas e você tiver, é só executar, né? E ele vai ter alguns pontos de validações que a gente vai chamar de half loop, e aí eu vou explicar mais para frente. E aí você vai garantir a sua entrega, né? Então, basicamente, como que é o fluxo do método, né? Você tem uma ideia, você escreve em um arquivo TXT a sua ideia, chama o comando no cursor de Gravity, ele vai ler e vai montar um plano de execução, que ele vai gerar o arquivo design.md. A gente vai fazer isso aqui rapidinho para a gente entender o negócio. E aí você analisa, aprova ou revisa pontos que você acha interessante e aprovou, você chama uma outra skill,
que vai pegar o arquivo de design e gerar um blueprint, que é um arquivo de especificações técnicas. Novamente você verifica, revisa, refina, aprova e aí você vai gerar as tarefas. Quebrar esse arquivo de especificação em tarefas e na sequência você executa uma a uma em sequência ou em paralelo. Então, a cada tarefa, a gente tem isso que o pessoal americano que gosta muito desse termo, né? O Ralph Loop após concluir a tarefa, ele executa todos os testes, né? Os critérios de conclusão da tarefa, e aí ele vai executando e errou, ele volta, ele corrige, errou, ele volta, corrige, o fluxo, ele vai girando ali até concluir a tarefa e passar tudo. E aí, no início, quando eu desenvolvi eu testei, né, desenvolvi e adaptei o método, eu comecei a perceber que em muitas vezes a IA quebrava em tarefas e falava que estava concluído, mas tinha muitos to-do, código falso, código mocado, stubs. E aí nessa última versão, né, a 2.7, eu fiz uma revisão onde eu incluí as funcionalidades para no review ele detectar esses gargalos, esses gaps e fazer a correção. E aí quando a tarefa, você tem ainda um comando de refine, né, que é o dire refine, que quando você nomeia uma tarefa, né, você roda esse comando em cima da tarefa, ele pega a tarefa, classifica a complexidade e quebra ela em tarefas menores. Então ele vai seguindo o fluxo. Ele pega as especificações, executa, passou, segue para a próxima tarefa, errou, ele pega o erro, trabalha em cima do erro e corrige até a coisa funcionar. E recentemente adicionei a questão de você trabalhar com tasks paralelas. Isso aí foi inspirado no próprio Cursor, no Task Runner, DAG Task Runner deles. Então peguei a ideia e implementei aqui, onde eu consigo, durante a geração das tarefas, eu crio o sistema, né, o método, ele cria um arquivo de grafo das tarefas, onde ele ranqueia quais tarefas são bloqueantes e quais você pode executar em paralelo. E com isso, na minha observação, isso aumentou muito a produtividade, porque eu posso ter vários agentes desenvolvendo várias tarefas, incluindo também uma função do ScaleDraw, que é você gerar o PNG aqui da visualização desse gráfico. Bom, hoje para você trabalhar com o DARI CLI, ele está disponível aí no NPM, então basta só npm install -g, bibliotec/dari.cli, e aí você escolhe a sua stack, o nome do projeto e por aí vai, né? Cada tarefa executada alimenta um GraphRag. Você pode escolher SQLite ou JSON-RAG ou o próprio Neo4j em um container, né? A ideia futura é colocar uma API para poder comunicar e você ter isso online e poder acessar isso de qualquer lugar. Mas até então, o método roda na sua máquina, você faz tudo na sua máquina. A metodologia está preparada para trabalhar com Cursor, o Google Antigravity e Cloud. Aí, os comandos são os mesmos. Ele vai gerar as mesmas skills com as devidas adaptações para cada IDE e você vai trabalhar da mesma forma. Então, aqui eu tenho os arquivos que são gerados, né? É o Dari Design, o Dari Blueprint, o Dari Task e o Dari Execute. Dari Review, Dari Refine, e você já vai desenvolver o seu software utilizando os princípios do OWASP Top 10, né? E ao fim de cada aplicação, né, de cada projeto, ele vai containerizar isso para você. Até o momento, né, eu posso criar projetos do zero, seja em Rust, em Next, ou corrigir bugs e desenvolver novas features. Então essas são as stacks, né? Rust, Node, Python, PHP, Go. E eu dou também, coloquei o suporte caso você queira desenvolver seu MCP, ele vai criar o esqueleto ali do MCP para você. Front-end, React e Vue. E estou brincando um pouco aí com o Leptos, que é um front-end em Rust, né? E também projetos legados. Bom, então, qual a diferença, né? O Dari eu tenho a velocidade aí média de 30 a 60 minutos de preparação. Eu consigo ter uma velocidade alta porque eu escalo bem o desenvolvimento das tarefas.
Todas as tarefas são auditáveis, se você cria esses arquivos, .md na sua máquina, ele vai gerar isso para você. Tem o processo de execução paralela e posso trabalhar em projetos legados, desenvolvendo novas features e bugs, né? Então, algo totalmente diferente aí do webcode. Então, a ideia é você poder trabalhar com menos prompts e desenvolver projetos de forma mais rápida e utilizando engenharia de contexto, de forma que você tenha menos alucinação aí no processo e se você não perca seu projeto e tenha um projeto no final cheio de lacunas, né? Então vamos lá. Eu já instalei, né, o meu computador. Então, vou escolher uma pastinha aqui para a gente trabalhar. Não precisar instalar, eu posso vir aqui no npm, eu pego esse comandinho, é o npm e /jutec/directly. Então, beleza. Eu vou vir aqui e -g para instalar ele global. Ele já começou a instalação. Beleza. Vamos checar aqui se está instalado. Beleza, a versão 2.17 está funcionando. Então eu vou começar aqui, ó, Dari init, e vou dar um nome do projeto, API JWT. Aí ele me pergunta se eu vou trabalhar com monorepo. Aí monorepo, você vai criar ali front-end e back-end no mesmo repositório, ou somente back-end, ou front-end, ou você vai trabalhar com MCP. Então eu vou escolher back-end, e aí eu tenho à disposição ali o Rust, Node, Python, PHP com Laravel, Go com o framework Gin, ou Go trabalhando sem framework. Eu vou escolher aqui o Node. Aí no caso eu vou usar, né, já está especificado ali que eu vou usar o Nest.js. Eu posso escolher com qual IA que eu vou trabalhar, né, com qual assistente de código. Eu posso escolher Cloud, Cursor, Antigravity, ou Cursor, mas Antigravity híbrido, ou Cloud Code com Cursor. Eu vou escolher Cursor. Aí ele me pergunta agora com qual esquema de GraphRag que eu vou trabalhar, né? Então eu posso escolher SQLite, rápido, você não precisa configurar muita coisa, JSON Graph ou Neo4j, onde ele vai montar um container com Neo4j para poder trabalhar com esses gráficos. Eu vou, para demonstração aqui, eu vou usar o SQLite. Ele está perguntando se eu vou usar o Dari MCP Server como contexto para as queries que eu vou buscar, né, que é o processo que ele vai sempre consultar o gráfico para não ter que consultar o arquivo de especificação completo. Então eu vou marcar aqui para ele usar isso. Aí aqui ele está me pedindo, né, para me usar a opção nativa ou informar ali um path para mim poder fazer o download, né? Mas de qualquer forma, qualquer das opções que falhar, se tiver o Docker, ele vai passar para lá. Então eu já tenho instalado aqui o npm Node, então eu vou usar essa opção e aí ele começa a criar o projeto para mim. Então ele instala ali o Next primeiro e já cria um projeto, né? E aí ele vai criar todo o esqueleto das pastas, né, do meu projeto. Na sequência, né, depois que ele cria o projeto, ele vai criar as skills, configurar o repositório com regras globais para o cursor, as skills para o cursor e comandos para o cursor. Você não vai precisar de ficar copiando, colando. No princípio, a gente tinha que fazer isso manualmente, né? Baixava lá do repositório e fazia esse processo. Beleza. Projeto já concluído. Então, agora vamos abrir o cursor, né, nessa pastinha. Vamos lá, New Window. Aqui está o projeto que eu criei, né? Beleza. Então, veja o que ele criou para mim. Uma pastinha oculta do cursor. Aí eu tenho os comandos. Comandos na skill, como ele vai executar uma tarefa. Como ele vai gerar o blueprint, que é o arquivo de especificação. Olha aqui que tem aqui o anti-stub, funções de domínio, service, jobs, modelos de dados, critérios detalhados de autovalidação, que aí aqui é o Ralph Loop, e os arquivos que ele não vai gerar ainda a task, nem o dar-e-dag, arquivos, isso aí depois eu vou fazer com esse comando, né? Então toda a especificação aqui, todas as skills, comandos, ele já vai estar aqui para mim, né? Para criar container, o composer, para criar o Dockerfile, para criar features,
geração das tarefas, como que ele vai gerar as tarefas e como ele vai quebrar, ele vai, né, classificar elas pelo grau de complexidade. Posso fazer o refino das tarefas depois de gerar as tarefas, review task. O comando que eu posso rodar a execução das tarefas baseado no arquivo do grafo ou no arquivo de execução sequencial e um relatório de telemetria para você ver quantos tokens você está gastando. Aqui eu tenho as regras, né? Como que as skills, na verdade, que eu estou adicionando ao cursor. Então, skill para fazer bug fix, corrigir bugs, a skill para poder executar o grafo, né, das tarefas, skill para criar Docker, skill para criar features, skill para criar projetos em Node, Rust, skill de segurança para criar utilizando os princípios básicos ali de OWASP Top 10 e a skill de telemetria, né, que é aí como que ele vai fazer esse cálculo aqui e ver os tokens que você gastou. Dentro da pasta DARI, ele cria o README do projeto, que do framework, que ele está explicando aqui, que é a etapa, design, arquiteto, review e execute. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui, né? Então, vou pegar um arquivo que é a minha ideia aqui. Aqui, ó. Vou copiar ele para lá. Aqui, beleza. Então, veja bem, meu arquivo de ideia, eu vou fazer um exemplo bem simples, que quero um API REST multi-tenant para gestão de contatos, permitindo operação de CRUD seguras, isolamento de dados por inquilino tenant e documentação automatizada via Swag. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó, no cursor, aí ele já mostra para mim todos os comandos, né, que foi gerado aqui. Então, eu vou criar primeiro o design. Então, eu posso fazer isso usando os comandos lá, o DALI Design e dar o caminho do arquivo, né? Então, eu vou vir aqui, ó, cadê meu arquivo de ideias? Está aqui. Coloco e envio, deixa eu mudar aqui para automático, vou mandar aqui a executar, e ele vai trabalhar em cima desse arquivo e vai gerar um arquivo de design. Arquivo de design onde eu vou ter ali a ideia do projeto refinado com os requisitos funcionais, não funcionais, né? Basicamente, ele é uma pré-arquitetura. Beleza. Observa que foi criado um arquivo, né? Com os objetivos, os requisitos funcionais, segurança, qual é a stack, e ainda explica o que está fora do escopo. Então, vamos abrir o arquivo. Aí eu estou vendo aqui, ó, a versão 1, a data que foi criado. Então, no momento, ele está como draft, tem um rascunho. Aqui ele explica o que é que vai ser feito, né? Uma API REST multi-tenant para gestão de contatos, pessoas e organização vinculada a cada inquilino. Cada tenant representa a organização, cliente com dados logicamente isolados. Usuários autenticados só acessam contatos do próprio tenant. O sistema resolve a necessidade de expor operações CRUD padronizadas, seguras e documentadas sem misturar dados entre clientes. E fala todo o restante. Então, eu tenho aqui as métricas de sucesso que eu tenho, garantir isolamento dos dados entre tenants, teste end-to-end com 2 tenants, tentativa de acesso cruzado, entrega o CRUD completo de contatos, e aí vai, né? Stakeholders, Product Owner, o Tech, no caso, a minha empresa, o escopo, a priorização, prazo, a organização do projeto, né? Requisitos funcionais, ele já define isso aqui para mim, que cada um, e os requisitos não funcionais. Performance, disponibilidade, escalabilidade, segurança, observabilidade. São 13 requisitos não funcionais, 14 funcionais. Requisitos de segurança, né? Todas as entradas validadas no servidor de DTO em um class validate antes de persistência ou consulta, né? O ASP A03. Senhas com hash Argo to ID, utilizar isso, né? Ou usar um decrypt com custo maior que 12, né? Nunca texto plano, nunca logar com senha, e não esteja nesse padrão, né? Autorização por recurso, auditoria, né? No caso aqui é o NPM Audit para ver vulnerabilidades e por aí vai, né? Bom, a stack técnica, vou trabalhar com Node 22x, linguagem tipada, TypeScript, framework principal Next, JS, HTTP eu vou usar aí o Plataforma Express, Authentication eu vou usar o Next JWT, Next Password, Passport AWT, ORM eu vou usar aí
Prisma ou Typeorn. Então aqui eu posso fazer esse ajuste. Nesse momento aqui eu não vou mexer em nada, eu só vou demonstrar a execução, mas em um projeto que você esteja trabalhando, você pode vir aqui e fazer os ajustes, e igual por aqui, né? Vamos colocar aqui que ele vai trabalhar com Prisma, né? Então eu vou tirar isso aqui, fazer essa revisão, né? Deixar pelo menos isso. Falar que eu não alterei nada. E eu vou usar o Argo 2 mesmo, não vou usar esse cara aqui não. Deixa eu ver qual que tá mais... Tá. Se tem mais alguma coisa que tem dupla opção. O repositório já tem Scaffold, Next.11, dependências Alpha, RM, Swag e DB serão adicionados na fase de arquitetura. Beleza. Prazo ainda definir, ele já tem as regras, as limitações técnicas, não tem front-end, isso aqui é só para API, o que está fora do escopo. Os riscos e mitigações, vazamento de dados entre tenant, JWT comprometido ou sem inspiração adequada e um checklist, né, do que a gente precisa. Nesse caso aqui, eu já fiz uma revisãozinha ali básica, então eu vou passar isso aqui para aprovado, salvar isso aqui. E aí eu vou para a parte de gerar especificação técnica. Então eu vou gerar aqui agora o blueprint. E aí eu vou pegar esse arquivo de design, jogo aqui e executo. Essa é a fase de arquitetura, né? Ele vai pegar todos os requisitos definidos ali na fase de design e gerar a especificação técnica, né? Para a partir daí quebrar isso em tarefas. Um detalhe interessante é o seguinte: você pode iniciar seu projeto com cursor e se de repente você precisar mudar para uma outra IDE, você roda o comando Data Discover, ele vai pegar e aí você escolhe. Ele vai identificar a stack e você escolhe qual IDE que você vai trabalhar. Ou simplesmente você pode ir lá no repositório e copiar as pastas de configuração do Antigravity ou do Claude e copiar aqui para dentro do projeto. Está escrevendo ali o arquivo de especificação ainda. Foi criado um arquivo Blueprint. Vai ser uma arquitetura monolito modular, mais Prism, mais Postgres, mais multitenant, stack fixa, né, Node 24, Next 11, Prisma 6, Argo ID, Tino, Proto e Helmet. 4 entidades, Tenant, User, Refresh Token, Contact, com esquemas Prisma completo. Então vamos ver esse arquivo. Aqui ele explica bem aqui o que foi feito. Aqui ele tem um gráficozinho, né, no Mermaid. Vamos ver aqui, se eu colocar aqui no preview, que ele já monta aqui, ó, toda a historinha, né, da aplicação, o que vai ser, o diagrama aqui, né, o fluxograma de como vai estar estruturada a aplicação. Eu tenho ali a entrada ali pelo Swagger, o REST JSON, e eu tenho módulo Auth, módulo Tenant, módulo Contato, como módulos que vai ter Guard, Filters, Intercept, o Prisma Service, que vai permitir ali a integração com o banco de dados Postgres. E aí tem todo, definiu a estrutura do projeto, tudo certinho aqui, o que vai ser, código, campos, já define tudo para você. Então, praticamente, a especificação técnica está completa, né? A estratégia de deploy vai ser manual, infra com Docker, GitHub Action, Secret na pipeline, stage, prod, checklist de aprovação da Blueprint. Arquitetura viabilizada é aprovada, modelo de dados validado, contratos de API, fases de critérios de dones claros e por aí vai. Então vou vir aqui e vou aprovar aqui na verdade, isso aqui é só uma formalidade, só para mostrar que mudou o status do arquivo. Se eu rodar ele no modo draft também, ele executa. Vim aqui, novamente, Dario. Eu vou gerar as tarefas. Generate tasks baseado no blueprint. Não foi? Beleza, foi. Executa. Ele vai começar aqui daqui a pouco vai começar a aparecer tarefas na pasta execute. Pensando. Já criou o arquivo das tarefas. Isso aqui é um arquivo na tabela principal, uma tabela master, para executar as tarefas. Depois que ele cria o arquivo principal e cria o arquivo do grafo, né, que aí você vai ver aqui, ó, quais tarefas ele vai criar primeiro, né, a complexidade da tarefa. Tá vendo que essas duas primeiras tarefas não são dependentes uma da outra, elas podem ser feitas em paralelo. Já a tarefa 3 depende da tarefa 2, ela tem complexidade média.
E aí vai seguindo, você vai vendo quais tarefas você precisa fazer para executar a tarefa seguinte. Vamos ver aqui, eu já tenho uma tarefa 1, aí está bem detalhada, o que ele vai fazer. Vai criar um Dockerfile, Docker Compose. Isso aqui foi um ajuste que eu fiz para poder ele criar a base do projeto já desde o início, para quando na hora que você vai buildar, fazer os testes, você faz tudo no container. Tarefa 2, ainda tarefas de fundação, vamos dizer assim. E aí, a partir da tarefa 3, ele começa realmente a desenvolver parte do código. Criar o serviço ali do Prisma, os processos de validação, né, os módulos, configuração, factory, subtenant, os validate gate, né, buildar, fazer teste, rodar o run lint. Isso aqui ele vai gerar para mim, ele está me pedindo para poder gerar a visualização do DAG Visualization. Esse arquivo aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo. Beleza, ele criou, né, aparentemente 12 tarefas, sendo que no rank 0 eu tenho a tarefa 1 e 2, no rank 1 eu tenho a tarefa 3 e 4. Definições aplicadas. Primeira task, containerização half loop com container runtime local. Sem task, half loop final, gate em cada execução. Então, aqui vai os critérios, né, de aplicado. Beleza. Então, o que vamos fazer agora é executar uma tarefa para ver como é que vai ser o processo. Execute task. Então, veja bem, você vê que você pode usar tanto comando como o próprio CLI no terminal, tá? Inclusive, ele dá aqui, ó, um comando que eu poderia utilizar. Aqui, ó, puxar a tarefa, vou container, o Dockerfile, está criando o Docker Composer. Acho que ele vai querer rodar o Docker. Vou deixar rodando aqui. Acredito que o Validate Gate ele vai tentar fazer isso. Aqui ele está executando já o half loop, né? E ele vai te pedindo ali para você aprovar as próximas ações, né? Deu algum erro ali, ele vai corrigir, seguir de novo. E ele vai fazendo esse processo interativamente até tudo passar, tudo estiver de acordo com os critérios de entrega. Executando os testes, e vai executando os outros comandos, checando o que está acontecendo, até virar e falar assim, tá ok, a tarefa está concluída. Rodou os testes, passou tudo. Vamos ver aqui, ó, finalzinho, né? Tá rodando o lint. Então, veja bem, né? Já fez isso aqui, tá fazendo isso. E acredito que ele vai vir fazer o audit. Ele encontrou dois problemas, basicamente um erro e um warn. Ele vai lá e corrige. E aí vai rodar o fluxo todo de novo. Vai buildar ali o Dockerfile. Essa etapa aqui vai ser um pouco mais chata, vai demorar um pouquinho mais, porque ele está fazendo toda a fundação do projeto e deixando já tudo preparado para tudo seja executado em container. Já subiu o banco ali, baixou a imagem do banco e está buildando a da API. Vamos ver uma coisa aqui, se já vai aparecer alguma coisa aqui para a gente ver. Aqui, ó. Não, ainda não subiu totalmente aqui não. Isso aqui é um outro projeto que eu estou rodando aqui. Que também estou construindo utilizando metodologia DARI. A API Nest ela demora um pouquinho mesmo para buildar. Falhou o container, então ele vai corrigir essa rede e vai subir de novo. Por que falhou? É porque eu tenho outro projeto em outra porta. Usando essa porta 3000. Vamos ver se ele vai alocar esse container em outra porta. Ele vai verificar quem está lá. Aqui acho que já conseguiu subir já. Tá? Vou subir a porta. Subir com outra porta. Porta 3001. Essa é a vantagem do Half Loop, né? Quando você pede a IA para fazer algo, ela erra, aí você tem que ficar ali pegando e pedindo para corrigir aquele erro. Não, a tarefa depois ela é segmentada ali, ela começou a executar, ela vai fazer todo o fluxo, né, de validação para entregar a tarefa sem erro para você, sem nenhum problema. Observe que ele mesmo já vai passando ali um DARI review, né, para poder checar se a tarefa passa nos critérios de revisão, né? Isso é uma nova skill que eu adicionei para poder fazer a revisão, para facilitar na hora de fazer review de PR, né? Ou MR. Beleza. Depois que tudo está ok, ele dá mais um check final para poder dar a tarefa como concluída. Aqui ele criou aqui o gráfico, né? Usando o SQLite. E aí que o estado de cada tarefa, né, é gerenciada por esse documento, né, que ele vai alimentando, ele vai servindo de conhecimento para
o agente para ele poder executar as próximas tarefas. Aí ele fala o que foi entregue aqui. Arquivos, né? Dockerfile, Docker Compose, Docker ignore, um health, né? O health check, status, database, timestamp e o .env.example, né? Os validate gate, npm build ok, npm text passou, o lint passou, Dari review, ele revisou a tarefa, ele usou o Dari execute complete task 1, usando que aí ele executa o Ralph loop e fez a subida, né, do container para testar, né? Então, o próximo passo, a próxima tarefa, então é para a tarefa 2. Eu vou vir aqui, execute. Vou executar só 2 tarefas e no próximo vídeo eu vou apresentar essa tarefa completa, né? Senão a gente fica muito tempo aqui. Mas mesmo que leve tempo esse processo de planejamento, execução e você revisando, a ideia é que você vai ser agora um engenheiro de software que arquiteta coisas e acompanha a execução dessas coisas, né? Tem sempre a ideia é ter sempre um ser humano nesse loop, né? Idealizar a coisa e gerar o processo pela inteligência artificial, mas sempre estar revisando cada etapa. A etapa a fase 2 era o que mesmo? Instalar dependências, modificar o ponto .env. Basicamente, ele vai instalar aí essas dependências aqui. E aí, novamente, os validate gate. Ok. Depois eu vou mostrar esse método sendo executado via cloud, né? Lá você consegue configurar no modo automático e fazer qualquer coisa, ele faz tudo para você. Mas aí você tem que ter revisado tudo e garantir que está tudo ok. Interessante que aí a hora que ela define a estimativa de tempo, ela põe aqui 1 hora. Eu acredito que essa 1 hora dela é como se fosse um ser humano executando a tarefa, né? Mas você percebe que executando, às vezes você leva 10, 15 minutos, 20, no máximo uns 30, devido ao o validate gate, né? Que é o Ralph loop. Está tendo uns conflitos de dependência, mas ele vai, como isso faz parte do Ralph loop, ele vai corrigir isso tudo e entregar para a gente tudo pronto. Executando testes. Todos os testes aí aparentemente passaram. Encontrou algumas vulnerabilidades. Ele já vai corrigir essa bendita vulnerabilidade. Fica um pouco maçante às vezes, né? O processo ficar refinando automaticamente. Mas é isso aí. A ideia é justamente fazer as correções, ter um contexto fechado, de forma que eu não tenha alucinação e nem perca o fluxo das tarefas, né? Arquivo env.exemplo criado. Beleza, corrigiu, usou, não tem nenhuma vulnerabilidade de dependências, né, de SCA. E aí, vamos rodar os validates e gate completo. Tudo ok. Está dando aqui uma sugestão de upgrade. Ó, o Dali Review executado na tarefa. Aí ele refaz, testa tudo novamente. Então, durante a execução, ele cria essa pastinha aqui nesse arquivo .canvas.md. Ele é uma espécie de tabela de execução, né? A tabela de execução do grafo, né? Do DAG, que é o grafo direcionado. Então, ele vai falando quais tarefas que foram executadas e quanto tempo ela foi executada, né? Então, os próximos passos aqui seria executar a tarefa 3, 4 e ir executando. Ou simplesmente eu fazer isso aqui, ó. Run DAG. E aí eu puxar o gráfico. E aí ele vai pegar e mapear as tarefas que são não paralelas e vai executá-las paralelamente. Vai ficar me pedindo permissão aqui no terminal. E aí sempre que ele detectar uma tarefa que já foi concluída uma tarefa bloqueante, ele vai executar a próxima. Bom, pessoal, por esse vídeo é isso. E é isso, né? Curta, compartilhe. Eu vou deixar nos comentários o link do NPM, do Darkly, o link do repositório desse projeto, né? O link do canal do Colimedin, que é basicamente o canal aí que me despertou para esse lado aí da engenharia de contexto. E é isso. Eu espero que o conteúdo agregue valor aí para vocês. O método ele é open source, o repositório está aberto, então quem quiser contribuir com o projeto pode
fazer um fork lá e começar a trabalhar, abrir um PR de ideias que vocês têm aí e queira, né? Continuar contribuindo. E é isso, né? Curta, compartilha, indique aí para os seus amigos, né? E é isso. Até a próxima.